do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco. Antes de eu pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype, tudo que você puder fazer para o canal ser impulsionado no YouTube. Eu agradeço a moral, agradeço a força que vocês dão diariamente aqui ao canal. Olha, eu vou trazer aqui uns assuntos que são meio estranhos, né? Com relação a São Januário. Antes, deixa eu só falar uma coisa. Saiu hoje o julgamento, né? Saiu não, fizeram hoje, né? O Teatro dos Vampiros, né? O julgamento do Bruno Henrique, né? Que tá aí jogando com efeito suspensivo desde que teve o primeiro julgamento e ele foi, né, acusado de dar informações para um bando, uma quadrilha que usou essas informações para burlar uma casa de aposta, né? Tem os áudios dele, de conversa dele com o irmão, ligação que ele fez pro irmão dele para falar que ia tomar o cartão, o irmão dele depois confirmando que apostou 3 mil reais, que ele ia receber esses cartões, que tinha 10 mil para receber da casa de aposta, que estava só esperando porque estava em análise, tinha como ele emprestar o dinheiro para ele até a casa pagar, enfim, tudo comprovado, tudo comprovado. No caso dos outros jogadores, todos foram suspensos preventivamente. Todos pegaram aí gancha, quase acabaram com a carreira de vários deles que ficaram mais de ano aí sem jogar. Agora o Bruno Henrique não, continuou jogando e joga até hoje. Ah, mas o caso do Bruno Henrique é diferente, já falamos aqui sobre isso, né? E não foi ele que tratou direto com o bandido, não foi ele que se beneficiou financeiramente do dinheiro, né? Ele só deu uma informação privilegiada para quem cometeu o ilícito. É diferente? É, mas é errado. É diferente, mas ele cometeu um crime também. Porque é igual o exemplo que eu dei. O cara que trabalha no banco, um gerente, ele sabe que na sexta-feira o pessoal da manutenção vai desligar as câmeras para poder fazer a manutenção das câmeras. Aí ele vai e conta para um amigo bandido. Ó, na sexta-feira lá no banco, vão desligar as câmeras. Os caras vão lá e assaltam o banco. Ele não participou, ele não tem parte nesse crime? Claro que ele tem. Ele deu informação privilegiada para uma quadrilha. Então, para mim, ele cometeu um crime. Ele tem que ser responsabilizado na esfera esportiva, via Tribunal de Justiça Desportivo, que é essa casa da putaria aí, que a gente vê que está beneficiando o Flamengo, e também criminalmente ele tem que responder junto com a família dele. Ponto. Essa é a minha opinião, tá? Minha opinião. Agora, o Tribunal de Justiça Desportivo hoje foi julgar o cara que é o relator, que normalmente é quem conduz a parada, e depois dele todo mundo vota igual. Ele primeiro votou para que o Bruno Henrique tome uma multa de 100 mil reais e sobre a outra acusação para que ele seja absolvido, que ele não tenha jogos de punição. Aí depois o outro cara que foi votar pediu vista, ou seja, interrompeu o julgamento para rever o processo. E esse animalzinho de chifre estava fazendo o que da vida que não leu? Esse tempo todo que está parado esse processo, ele não leu o processo. Aí vão marcar um novo julgamento para poder... E com certeza isso não vai dar em nada. Não vai dar... É Brasil, cara. É Brasil. Quem manda é influência política e dinheiro. País da corrupção, da sacanagem, da pilantragem, né? Então, a gente sabe que isso vai acabar em nada, em pizza. Tá? Então, quando voltar, não vão dar punição pro Bruno Henrique. Não vão punir o Bruno Henrique. Independente de ser o Flamengo ou não ser o Flamengo, os flamenguistas têm que entender o seguinte, principalmente o flamenguista que fala de honestidade, caráter, né, que levanta bandeira política, que vai pra rua contra a corrupção. Você não pode ser uma pessoa honesta no dia a dia e no futebol você ser mau caráter, ladrão, bandido, porque no futebol vale tudo. Não pode. Eu já falei aqui sobre o que aconteceu no Ninho do Urubu. Eu seria, se fosse no Vasco da Gama, eu seria aqui o primeiro a estar todo dia abrindo vídeo pedindo a prisão de quem foi negligente ou quem foi à margem da lei para poder burlar, não era fiscalização, alvará, vistoria, botando a vida de crianças em risco. Eu seria o primeiro a pedir prisão desses caras todo dia, ao invés de estar passando pano para coisa errada. A mesma coisa com relação ao Bruno Henrique. Então, cara,
Não vai dar em nada, a gente sabe que é Brasil, a Leila Pereira já se manifestou revoltada porque um jogador do Palmeiras foi punido com 2 jogos por causa de um lance de jogo. Aí eu vejo os flamenguistas, os influenciadores do Flamengo, tal do, sei lá, um que tem mais seguidores, ele falando que não pode deixar de punir o jogador do Palmeiras, porque senão isso vai servir de exemplo para acontecer mais vezes. E o Bruno Henrique, você acha que vai acontecer o quê? Se o Bruno Henrique for absolvido, me prepara, porque vai ter de gente dando dica para familiar burlar ou cometer ilícito em casa de aposta, não vai estar no gibi. O cara que sabe que vai tomar cartão ou que vai tomar cartão para ajudar familiares, amigos e bandidos, aí que vai liberar geral. Aí que vai liberar geral. Né? Mas tá certo, tá aí. Deixa seguir. Isso é Brasil. Isso é suco de Brasil. Olha, o Vasco encaminhou um acerto com o Botafogo para jogar no estádio Newton Santos enquanto São Januário estiver parado para reforma. Há uma expectativa, daqui a pouco eu vou falar sobre essa expectativa, de que São Januário fique ali parado a partir do ano que vem, de 2 a 3 anos, podendo chegar a 4, para poder modernizar, ampliar a carga de São Januário, modernizar, arrumar o entorno, e aí o Vasco, enquanto isso, vai ter o Newton Santos como o estádio onde vai mandar os jogos, vai pagar R$250 mil de aluguel por jogo, tá? Salvo quando o Botafogo tiver jogo, por exemplo, respeitando a agenda do Botafogo e a agenda de shows. No dia que tiver jogo do Botafogo, agenda de shows, o Vasco não vai jogar no Newton Santos. No dia que jogar, vai pagar R$250 mil de aluguel, tá aí. Então, sobre esse acordo que o Vasco selou com o Botafogo. Agora, eu acho estranho a empresa que cuida da manutenção do gramado de São Januário, que é a tal da Greenleaf, ela detectou que que diacho é isso? Uma mariposa. Ela detectou que as altas temperaturas vão comprometer a capacidade do campo de suportar os próximos jogos do Vasco. Só agora a empresa que cuida do gramado detectou que o gramado está sem condições para as próximas partidas e vão efetuar a troca do gramado. Vão tirar todo esse gramado e colocar um gramado novo, aproveitando esse período que o Vasco não vai jogar. É o período da data FIFA. O Vasco depois vai jogar no dia 19 contra o Grêmio, aí joga em São Januário contra o Internacional no dia 28/11. Então vai ter um tempo hábil para poder trocar. Só que tá estranho esse negócio. Só agora essa empresa detectou que o gramado está sem condições para os próximos jogos. Só tem mais 2 jogos em São Januário. É só o jogo contra o Inter, dia 28/11, e o jogo contra o Mirassol, dia 13/12. Não é estranho isso? Quer dizer, ficamos um ano inteiro com esse gramado chapiscado aí. Todo mundo falando que tinha que resolver esse problema. E agora, faltando 2 jogos para terminar a temporada, resolveram trocar o gramado. E o mais estranho, você vai gastar toda uma grana para trocar um gramado por causa de 2 jogos e o estádio depois vai parar para reforma. Aí o pessoal lá do podcast Cruz Maltino disse que foi atrás de um integrante da diretoria que disse que não tem problema, que o gramado é um rolo e que ele pode ser utilizado futuramente nos CTs do Vasco. Então pode pegar, tirar e levar para o CT. Olha que coisa maluca, absurda. Olha que, como é que vão queimar dinheiro. Alguma coisa que explique isso. Por causa de 2 jogos, agora vão trocar o gramado e depois vai parar para reformar São Januário. Ou não vai parar para reformar São Januário. Tá estranho. Que tá estranho essa parada, esse negócio tá muito mal contado. Muito mal contado. Para finalizar o vídeo, eu vou trazer uma história aqui que você não vai acreditar. O Flamengo, hoje vamos lá, vamos começar por parte, né? Hoje teve encontro na CBF para debater aí a implementação do impedimento semiautomático, que vai começar a valer da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Teremos impedimento semiautomático, né? E também para discutir o fair play financeiro. Aí o Flamengo soltou um comunicado, né, intitulado Fair Play Financeiro. Nesse comunicado, ele pede o fim da grama sintética nos estádios no Brasil e ele pede punição para times que estão negociando uma recuperação judicial. Será que o Vasco está incomodando tanto o Flamengo assim, cara? Não é possível, bicho. É só a gente bater ali em 7º, 8º, 9º, como a gente chegou, com possibilidade de brigar por Libertadores, né, com alguns
como eu falei, né, vai vir reforma de São Januário, Nike, venda do Ryan. É só o time dar uma prosperada que incomoda, cara. Sobre o gramado sintético, o Flamengo lança na nota o seguinte: os gramados de plástico devem ser eliminados imediatamente de todos os torneios nacionais profissionais. Aí ele cita ali valor de manutenção, que o valor de manutenção do gramado natural ele é muito mais alto do que o valor de manutenção da grama sintética, provocando desequilíbrio financeiro entre os clubes, que gastam muito para manter uma boa grama, né? E a saúde dos atletas, dos jogadores, por estarem jogando em campo sintético. E sobre o clube em recuperação judicial, ele diz o seguinte, que a CBF tem que impedir clubes que utilizam um período de não pagamento de dívidas, que é ali entre o acordo que está fazendo da recuperação judicial e a homologação, né, que você está negociando com os credores, e enquanto isso está parado, não paga dívida, né? Você tem um período para você poder tratar esse negócio com os credores e depois ela vai ser homologada na justiça e aí sim você começa a pagar parceladamente ali a recuperação judicial. Então nesse período em que está negociando com os credores e que ainda não foi homologado pela justiça a recuperação judicial, o Flamengo pede que os clubes que estejam fazendo isso sejam impedidos de registrar jogadores, é tipo um transfer ban, você não pode contratar, você não pode registrar jogador, e também que perca pontos. Olha a maluquice que o Flamengo colocou numa nota oficial, pedindo punição para clubes que estão negociando uma recuperação judicial. Se os clubes estão ali negociando uma recuperação judicial, é por sobrevivência. E por sobrevivência eles precisam tocar o departamento de futebol, contratar, precisam competir, porque senão não vão sobreviver, senão não vão ter grana para pagar as dívidas. Tá aí o Flamengo incomodado com a recuperação judicial do Vasco, pedindo punição, perda de ponto e uma espécie de transfer ban, e também o fim da grama sintética. Tá aí o terraplanista, né, como diz a Leila Pereira, que se manifestou revoltada com essa decisão do Tribunal de Justiça Desportivo. O Flamengo está se isolando no Brasil, essa é a realidade, tá? Lá do grupo que ele tá lá, que ele acabou bloqueando repasse de verba da Libra, né, já saiu um clube de lá, não sei se foi o Atlético Mineiro, já pulou para o grupo que está o Vasco, a Liga Forte União, o São Paulo quer sair, o Palmeiras já está incomodado, o Flamengo vai acabar ficando isolado por causa de soberba, né, por causa de se achar o dono do futebol no Brasil. Ele vai acabar sendo o clube mais odiado do país e isolado. Isso tem um preço, tá? Isso tem um preço e uma hora a conta chega. Curte, se inscreve no canal, comenta, compartilha. Tamo junto e com Deus. E saudações vascaínas.